Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Chegou o dia em que Alexandre de Moraes provaria do seu próprio veneno. No entanto, ele provando por meio de uma sanção baseada na lei americana, enquanto ele próprio aplicou inúmeras, milhares de sanções, perseguições, prisões, censura a brasileiros e a cidadãos estrangeiros, inclusive norte-americanos, sem nenhum respaldo legal, nem da lei brasileira, nem da lei americana. A notícia, portanto, nesse momento é: Alexandre de Moraes é sancionado pela lei Magnitsky pelos Estados Unidos, o que lhe trará, já lhe traz agora, consequências severas. Só para vocês terem uma ideia das consequências que Alexandre de Moraes sofre a partir deste dia, pois está em todos os lugares a sanção que os Estados Unidos impõem a Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky. Quaisquer bens e ativos que ele tiver nos Estados Unidos são imediatamente bloqueados. O mesmo que ele tem feito com uma série de brasileiros. O mesmo, aliás, que ele tem imposto ilegal e abusivamente sobre estrangeiros. Inclusive, sobre a SpaceX, ele impôs o bloqueio e o sequestro de dinheiro seu aqui no Brasil, mesmo que a SpaceX nada tivesse a ver com o X. Nada tivesse a ver com aquilo que Alexandre de Moraes acusava Elon Musk, cidadão americano também, que foi colocado num inquérito por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está agora definitivamente proibido de entrar, de pisar em território americano. É declarada persona non grata nos Estados Unidos, de forma definitiva. Definitivamente não tem mais visto para entrar nos Estados Unidos, para ir a Disney, a Nova York, aonde quer que quisesse ir. Alexandre de Moraes, de forma definitiva, está revogado o seu visto. Também está proibido de realizar qualquer tipo de transação financeira ou comercial com empresas norte-americanas. Isso vale para bancos, para empresas de tecnologia, para seguradoras, para firmas de advocacia e até, veja só, para plataformas digitais. Ele não pode, Alexandre de Moraes, mais ter qualquer tipo de relação com empresas americanas, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Não pode. Ou seja, tudo aquilo que ele impôs sobre os outros de forma abusiva, de forma ilegal, agora ele está colhendo para si com a decisão dos Estados Unidos. Além disso, ele acaba de ser sancionado de forma a fazer com que os bancos, inclusive os brasileiros, não queiram tê-lo mais como cliente. Por quê? Porque como o dólar é moeda de referência mundial, as sanções dos Estados Unidos têm efeito em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Dessa forma, bancos e instituições financeiras de outros países vão evitar ter relações com Alexandre de Moraes, porque ele está sancionado, porque se tiverem relação com ele, esses bancos podem ser excluídos do sistema bancário dos Estados Unidos, incluindo o sistema SWIFT, que é usado por praticamente todos os bancos, aliás, todos os bancos sérios, todos os bancos do mundo ocidental. Na verdade, ele está expulso do sistema financeiro internacional. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu estou trabalhando na Câmara dos Deputados
desde o final do ano de 2022, desde que começaram as aplicações absurdas no pós-eleição do Alexandre de Moraes sobre empresas brasileiras, sobre cidadãos brasileiros, não estou dizendo que não aconteciam antes, aliás, desde 2019. Eu falo já dos inquéritos fake news, já falo da perseguição, mas depois da eleição de 2022, nós protocolamos a CPI do abuso de autoridade, que teria justamente o efeito de investigar e punir Alexandre de Moraes no Brasil, sem necessidade de intervenção internacional. Mas, lamentavelmente, a Câmara dos Deputados não foi, ou melhor, não reagiu à altura do desafio, porque nós tínhamos protocolado em 2022, voltei a protocolar em 2023, e tanto antes Arthur Lira como agora Hugo Mota preferiram protelar essa discussão e não abriram a CPI do abuso de autoridade. Agora tem chance ainda, na volta do recesso. As sanções dos Estados Unidos já vieram sobre Alexandre de Moraes, mas nós na Câmara podemos continuar fazendo esse trabalho. E agora, mais do que nunca, precisamos não só investigar os abusos do Alexandre de Moraes, mas de todos aqueles que lhe dão suporte, seja no Supremo Tribunal Federal, seja na Polícia Federal, seja na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público. Enfim, nós precisamos ir atrás, sim, de cada um que violou a lei. Até porque a gente fala em anistia, inclusive para aqueles que não cometeram crime algum, e o certo seria a anulação dos processos. Agora, esses aí, abusadores de autoridade, eles vão querer anistia nesse momento. E eu digo, sem anistia, nós precisamos justamente punir quem colocou o Brasil nessa situação vexaminosa de termos agora uma sanção ao nosso país, traduzida tanto nessas taxas absurdas de 50% que nós precisamos reverter sobre a nossa economia, porque todos estão pagando, lamentavelmente, todos vão pagar a partir de amanhã, e o governo Lula, que é cúmplice do Alexandre de Moraes, Lula é cúmplice, não fez nada, tentou trucar, achou que chegaria o último momento e ia reverter, agora o último momento piorou, escalou a tensão com a sanção sobre o Alexandre de Moraes e também com uma possível sanção da OTAN, porque não sei se vocês estão acompanhando esse tema, mas o Brasil comprou diesel sancionado, petróleo óbvio também, da Rússia, infringindo o direito internacional, infringindo uma sanção que foi imposta sobre a Rússia. Mas tem mais. A inclusão, no fim, na Lei Magnitsky, ela acaba funcionando como uma condenação moral e política internacional, que é o que eu dizia agora. O Brasil fica com a reputação ainda mais manchada, além do apoio do Lula a ditaduras, a terroristas. Nós temos ainda um sancionado do Poder Judiciário, Alexandre de Moraes, botando o Brasil numa lista que é acompanhada por outros ditadores e abusadores do mundo todo. Eu vou dar um exemplo aqui, sancionados pela Lei Magnitsky, só para vocês terem ideia, quem já foi sancionado pela Lei Magnitsky, que foram várias pessoas já do mundo todo, mas principalmente do mundo não livre, começando inclusive por russos que violaram os direitos humanos e abusaram das suas autoridades. Também precisamos, vou pegar daqui a pouquinho o nome das pessoas. Também é importante dizer que não só Alexandre de Moraes, mas também familiares e associados dele, parentes próximos, sócios, podem ser alvo de ações secundárias a partir deste momento, em particular, se ajudarem ele a ocultar bens ou a violar restrições. Sinceramente, pessoal, eu aqui, vocês me conhecem, eu estou pelo justo, pela Constituição, pelo direito, pela lei. Eu venho alertando há muitos anos que essa perseguição insana, essa perseguição pessoal, que parece coisa de psicopata, precisaria parar, porque ia levar o Brasil para um mau caminho. Eu tenho dito já desde 2019, muita ênfase a partir do final de 2022 e até hoje, que nós precisamos sair dessa espiral negativa.